Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja abundante em suas vidas. É com alegria que nós estamos chegando para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos neste terceiro trimestre estudando a respeito de tempo, bens e talentos. E nós já estamos chegando na penúltima lição, a lição de número 12, a mordomia do cuidado com a terra. O nosso textuário está no Salmo 115, verso 16, que diz: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. E a nossa verdade prática diz que o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Com certeza, este trimestre, assim como foi para a minha vida, está sendo ainda e será até a última lição, também tem abençoado a sua vida. E nós, logo mais, já estaremos entrando no quarto e último trimestre de 2019. Se você não é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se agora, ajude-nos compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais para que possamos espalhar a palavra de Deus. Você está vendo aqui atrás que nós estamos divulgando o Geração de Pregadores. Geração de Pregadores, para quem não sabe, é um curso que nós já estamos agora preparando para o dia 28 de setembro, a terceira edição. No primeiro, nós fizemos aí aulas para pregadores mesmos, compartilhamos alguns esboços de pregação e ajudamos os pregadores que participaram desse curso a formarem suas mensagens partindo de exemplos práticos. No segundo, nós falamos de escatologia bíblica. O segundo foi fantástico, nós nos aprofundamos na escatologia bíblica. E agora, nesse terceiro, nós vamos falar de unidade, reino e relacionamento. Dia 28 de setembro, Geração de Pregadores 3, unidade, reino e relacionamento. Professor, eu quero saber sobre o conteúdo das aulas, o conteúdo do curso. Então você manda aí um WhatsApp, eu vou deixar logo abaixo. O nosso telefone é o 999313679, é o 42 o DDD. Mas eu vou deixar logo abaixo do vídeo para que você entre em contato conosco e nós estaremos lhe mostrando a grade desse curso. Será uma bênção. Geração de Pregadores, unidade, reino e relacionamento a partir de 28 de setembro. Muito bem, vamos à nossa lição, a mordomia do cuidado com a terra. O Criador, ele fez todas as coisas. Nosso Deus, o Todo-Poderoso, criou todas as coisas. Isto é um fato indiscutível. Uma vez que nós cremos na sua palavra, a Bíblia começa declarando isso, que ele criou todas as coisas. Ele é o Rei Supremo do universo. E uma vez que ele é rei, ele tem uma propriedade, porque não existe nenhum tipo de monarquia, não existe nenhum tipo de reinado que não tenha propriedade. Por isso, ele criou a sua propriedade. A terra é uma propriedade exclusiva de Deus, assim como os céus. A terra, portanto, é aquilo que caracteriza o reinado de Deus. Veja bem que esse rei, ele criou a terra, criou os céus, porém o nosso textuário diz que a terra ele entregou aos homens, para que os homens exercessem o governo sobre ela e implantasse o seu reino, assim como é nos céus. Veja que o propósito original do Criador é que na terra houvesse o mesmo que há nos céus, a mesma harmonia, a mesma paz, a mesma justiça. Quando Deus criou a terra, ele entregou nas mãos de Adão para que, através dele, o reino dos céus fosse implantado na terra. Este é o plano original. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos que ele vem como o último Adão, ele vem para restaurar o que o primeiro Adão fracassou. E na sua oração modelo, quando os discípulos perguntaram
como deveriam orar, Jesus disse para orar assim, que fosse feita a vontade de Deus na terra, assim como ela é feita nos céus. Então, o plano original do Criador, do grande Rei, é que na terra houvesse a mesma harmonia, paz, alegria, justiça que há nos céus. A terra era maravilhosa, eu digo. A terra era maravilhosa no plano original de Deus e poderia ser até hoje. Mas a queda, que está registrada em Gênesis capítulo 3, ela interrompeu esse ciclo e levaram o homem a ter na terra dores. E então ele vai cultivar a terra e ele vai ter espinhos, está escrito lá no livro de Gênesis, espinhos, e ele vai tirar o sustento a partir da queda do seu próprio suor. E a terra vai passar a produzir coisas contra o homem, aquilo que ele não plantou e aquilo que vai atrapalhar o seu cultivo. Então espinhos, cardos, ervas daninhas crescerão por conta própria e ele terá que cultivar em meio a tudo isso. Para que nós entendamos melhor isso que nós estamos tentando explicar aqui, vamos ao nosso texto bíblico, que está em Gênesis, capítulo de número 1, os versículos 26 ao 30. Esta parte das Escrituras, ela é chamada de mandato cultural. Então, na teologia moderna, se chama de mandato cultural. É uma profecia no que diz respeito ao chamado e ao propósito da humanidade. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui. O chamado e o propósito original da humanidade. Vamos olhar para o versículo de número 26, onde Deus diz assim: façamos o homem. Façamos está no plural, e esse façamos aqui se refere àquilo que já existe. Aqui é criar do que já existe. A palavra ash, a palavra hebraica ash, fala de criar do existente, pois ele fez o homem a partir do barro. O barro ele já tinha criado, já existia. Então ele cria o homem a partir do barro, por isso que o verbo hebraico aqui para façamos, ele fala de criar daquilo que já existe. Outra palavra que eu destaco ainda no versículo de número 26 é domine. A palavra domine, no original, fala de exercer governo sobre, ter autoridade sobre alguém ou sobre coisas. A palavra domine, no original hebraico, é radá. Essa palavra é muito importante para aqueles que estudam a respeito do reino de Deus. E nós vamos abordar esse tema no nosso curso Geração de Pregadores, Unidade, Reino e Relacionamento. Nós vamos falar muito de radá. O que é radá? Dominar. O que é esse dominar? No versículo de número 27, fala que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui a palavra criar é diferente da palavra criar no versículo 26. Aqui a palavra é bara, pois se refere a criar do inexistente. Aqui está falando não da ação, como no versículo 26, de tomar o barro, amassar o barro. Não, aqui está falando do plano eterno do Criador. Então é criar do inexistente, bara. Então Deus criou o homem do inexistente. O homem é o ser máximo, é a coroa da criação divina. E veja algo interessante também, e que é uma afirmação clara aqui, é que Deus criou dois sexos. É isso. E ponto final. Macho e fêmea os criou. Tudo que vem ser debatido depois, a palavra sexo é substituída por gênero hoje em dia. Tudo isso é coisas que o homem inventou na sua própria mente. Deus criou desta maneira que está escrito aí. O versículo 28, Deus vai falar para o homem frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra e dominar a terra. Vamos analisar aqui rapidamente esse versículo 28. Então, sendo o homem abençoado por Deus,
a primeira ordem é frutificar. E o que seria este frutificar? Seria frutificar em todos os sentidos. O homem foi chamado desde o início para dar fruto, E é necessário, existe a necessidade que o homem cumpra o seu chamado, que é frutificar. Diz também para encher a terra. E como seria esse encher a terra? Povoando-a, ocupando os limites para que se possa exercer a mordomia cristã e implantar o reino dos céus na terra. Ele fala também para sujeitá-la. O que seria esse sujeitar? O homem tem autoridade para subjugar, para exercer autoridade. Porém, é interessante notar aqui, e eu coloco que a autoridade ela é outorgada, é uma autoridade de Deus que foi dada ao homem, ela não existe nas mãos do homem por si só. É o Criador que outorga, que entrega a autoridade na mão do homem para que ele possa sujeitar a terra. E aí, dominai-a. O que seria esse dominai-a? A autoridade sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre todo animal. É impressionante a maneira como Deus entregou todas as chaves do reino nas mãos de Adão. O homem tinha certas facilidades, e como eu posso colocar aqui, para não gerar nenhum debate exagerado, o homem não tinha certos limites que tem hoje. Na nossa classe nós já comentamos sobre isso, e talvez alguém ficou assustado, mas o homem não tinha essa limitação que eu e você temos hoje. Então ele tinha condições de dominar sobre os peixes do mar, sobre os peixes dos rios. Ele tinha condição de dominar sobre as aves dos céus, e ele tinha autoridade para isso, autoridade para chamar, autoridade para dar ordem. Aí você deixa sua mente trabalhar e que a revelação do Espírito Santo flua em você, mas eu não quero escandalizar ninguém. Mas Jesus Cristo, que é chamado de último Adão, um dia ele chegou na beira da praia e os discípulos não tinham pescado nada. Pedro tinha passado a noite inteira e não pescou nada. Lucas capítulo 5. E ele disse: joga a rede do outro lado. E Pedro disse: Senhor, já pesquei a noite inteira, agora não é a hora, o sol já está alto, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele lançou a rede, e eles não podiam puxar a rede de tantos peixes que havia. Quem deu a ordem para que os peixes viessem para a rede? Foi o Senhor Jesus Cristo, que é chamado de o último Adão. Então, o Adão, no plano original, antes da queda, ele tinha autoridade, ele tinha um domínio que hoje o homem não tem essa condição depois da queda. Por isso que a nossa revista faz questão de colocar ali que o cuidado do homem com a terra, a maneira como ele se relaciona com a terra é uma antes da queda e outra depois da queda. Muito bem, o versículo 29. O versículo 29, Deus diz: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra. No plano original, a terra produziria por si própria, sem espinhos e sem cardos. Ou seja, não dependeria do esforço de Adão, do esforço do homem. A terra produziria por si só. Ele era como se fosse um guardião, aquele que fosse cuidar da terra, mas ele não teria que derramar suor, ele não teria que fazer um esforço sobre-humano para que a terra produzisse. A terra produziria por si só, porque foi para isso que ela foi criada. Mas o pós-queda mudou isso. Vamos ver o versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda a ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será por mantimento. A alimentação dos homens, tanto através das frutas quanto da carne, era dada por Deus. Então, essa questão que muitos trazem hoje, que pode comer isso, não pode aquilo, que isso é de Deus, isso que não é de Deus, isso não tem sentido no plano original. No plano original de Deus,
Ele dá as sementes, Ele dá as frutas como alimento e Ele também dá a carne como alimento, conforme você vê no versículo 30 de Gênesis, capítulo de número 1, está aí na sua revista. Então o homem tem esta responsabilidade de manter tudo em ordem, tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, manter em ordem. E hoje se fala muito em desenvolvimento sustentável, que é o homem produzir melhor sem agredir tanto o meio ambiente. E é claro que nós temos esta responsabilidade de sermos zelosos com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Agora, é preciso muito cuidado, queridos, é preciso muito cuidado com essa questão, principalmente a questão aí do desenvolvimento sustentável, porque há muita politicagem a respeito desse tema. Há muitos grupos que estão se promovendo politicamente em cima desse tema de desenvolvimento sustentável. É claro que hoje, neste mundo que nós vivemos, é necessário que haja as indústrias, é necessário que essas indústrias cresçam, mas é necessário que seja mantido também a ordem, porque Deus é um Deus de ordem. E eu tenho visto, por outro lado, um extremo, que é a questão de partidos políticos que se apegam a esta regra do desenvolvimento sustentável para fazer suas campanhas, e acaba virando um fanatismo, acaba virando algo que já ultrapassa os limites. Então precisa haver muito equilíbrio quando nós falamos desse tema, que é o desenvolvimento sustentável. Segundo nossa lição, o que é isso? Desenvolvimento sustentável é a difícil missão de prover do desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos naturais. Isto é desenvolvimento sustentável, e tudo isso deve ser com coerência, sem, é claro, nós partirmos para este lado político da coisa, porque há muitos interesses por trás desta briga também. No final, para encerrar aí a nossa pré-aula, eu digo que haverá uma restauração, e a nossa lição faz questão de falar dessa restauração que haverá da terra e dos céus também. Olhando para 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 10, diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual passarão com grande estrondo, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, olha só, a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas Deus está falando de restauração. Sempre para restaurar, Ele tem que terminar algo. Agora, olha só o versículo 13 do mesmo capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, o Deus promete restaurar tanto os céus quanto a terra que agora existe. E quando eu olho para Apocalipse capítulo 21, já no primeiro versículo eu leio: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu posso ver que esse Deus é um Deus que começa e termina. Ele entrega o domínio ao homem, mesmo o homem caindo, ele deixa com que ele exerça esta autoridade sobre a terra, mesmo muitas vezes fazendo errado, mas ele restaura o homem através do sangue de Cristo, e também irá restaurar os céus e a terra. Este é o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.